pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mundo da Oncologia, esse canal de informações sobre o câncer. E hoje a gente tem uma presença super especial aqui no canal, que é o Dr. Ricardo Freitas. A gente vai falar de um tema super importante, que é a crioablação no tratamento do câncer de mama inicial. A gente vai falar um pouquinho também sobre a crioablação em outros tipos de câncer, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Vivian Koski, eu sou oncologista, sou especialista em cancerologia clínica, e às terças-feiras eu faço lives aqui no canal. Essa live é uma live muito especial, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa especialidade, que às vezes é pouco conhecida dos pacientes, mas tão importante na nossa prática clínica como oncologista, porque como eu não me canso de falar para vocês, o tratamento do câncer, ele é multidisciplinar, ele envolve várias especialidades, e para a gente tratar bem o paciente e ser menos invasivo, menos agressivo e ir direto ao ponto, a gente precisa muito da radiologia intervencionista. Então, eu vou apresentar o doutor Ricardo e vou pedir para ele contar para a gente o que é essa especialidade e o que faz, para vocês começarem a entender um pouquinho o quanto que a gente usa na nossa prática. O doutor Ricardo, ele é radiologista intervencionista. O que é isso, gente? É aquele médico radiologista que entende de imagem, mas que também faz biópsia, que também faz procedimentos guiados por imagem. Mas ele vai contar um pouquinho mais para você. O doutor Ricardo, ele também tem uma especialidade em clínica médica, então ele vê o paciente por inteiro, assim como eu, que já estou acostumados aqui no canal. E vou pedir que vocês estão entrando aqui, a gente já tem várias pessoas ao vivo, já comecem a deixar um like aqui, tá bom? Deixem like, deixem comentários. Quanto mais likes, mais comentários que vocês deixarem, mais o YouTube vai disseminar essas informações tão importantes. E o doutor Ricardo também, ele é professor colaborador da USP há mais de 16 anos, né, da cadeira de radiologia intervencionista. E ele também tem uma clínica em São Paulo, que chama Cible. Cible, em francês, significa alvo. E exatamente, vocês já estão acostumados aqui no canal da gente falar um pouco sobre terapia-alvo, sobre oncologia de precisão, sobre medicina personalizada. Então, Cible exatamente é o alvo em francês, é a clínica do Dr. Ricardo, que ele fundou há cerca de 2 anos. Então, agora eu vou chamar o Dr. Ricardo para contar um pouquinho para a gente o que um radiologista intervencionista faz. Boa noite, Vivian. Boa noite a todos os espectadores, espectadoras. Obrigado por me receber e a gente ter essa conversa. Acho que é importante, porque é isso que você falou, a radiologia intervencionista, ela tem ainda poucos médicos atuantes comparado a toda a população médica, né? A gente tem aí em torno aí de 500 mil médicos registrados em atuação no Brasil, e no mundo não é muito diferente, e nós temos pouco mais de 500 titulados na radiologia intervencionista, na Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista. Então, menos de 1%, aí, quase, né, é muito pouca gente aí para representar a especialidade. Uma boa parcela deles são radiologistas, são médicos que vieram da cirurgia vascular. E a formação do radiologista intervencionista hoje no Brasil, a exigência para se fazer a residência de radiologia intervencionista é vir ou da radiologia de diagnóstico por imagem, que é uma especialidade médica, né, ou da cirurgia vascular, por conta desse histórico, né, eu vou contar um pouquinho aqui para ser breve, mas entender, assim, a radiologia, o equipamento de raio-x foi inventado, né, foi descoberto, o fenômeno dos raios-x foi descoberto no final do século XIX, né, ali com 1896, na Alemanha, e no início ali do século XX,
Ela foi se desenvolvendo como especialidade médica, diagnóstica, e ali para os anos 40, 50, que começaram os primeiros procedimentos de injeção de contraste, de punção da artéria aorta e injeção de contraste direto. Imagina naquela época, né? E nos anos 60, por acaso, um médico vascular, ao fazer uma angiografia diagnóstica, ele desobstruiu uma artéria do membro inferior. Então, ele fez a primeira angioplastia. Então, vasculares. E onde que entra a história aqui, né? A nossa história, a oncologia, né? Então, com aquele avanço que teve da informática nos anos 90, é que se permitiu a fabricação de tomógrafos e equipamentos de ultrassom com processamento de imagens mais rápido. E essa aceleração do processamento de imagens permitiu, então, que a gente desenvolvesse as técnicas de radiologia intervencionista para tratamento do câncer. Então, conta para a gente, Ricardo, hoje, no câncer 2025, o que a radiologia intervencionista faz? A gente tem vários pacientes aqui para eles entenderem o que você faz na sua prática hoje. Como é que é o dia a dia de um radiologista intervencionista cuidando do câncer? Você vê, eu fiz a minha especialidade na França em 2005. Né? Eu optei em seguir para radiologia intervencionista no ano 2000, durante a residência de clínica médica. Eu vi ali um procedimento guiado por ultrassom, falei, puxa, vou mudar, vou fazer isso aqui. Eu quero trabalhar com, são as punções guiadas por tomografia. Eu achei que aquilo era muito pouco invasivo, era muito confortável, muito resolutivo. Então, confortável para os pacientes, né? Trocando uma cirurgia extensa por um procedimento. E aí, fui fazer a especialidade de radiologia, depois, mais 2 anos de radiologia intervencionista, volto para o Brasil no final de 2006. E tratei meu primeiro paciente que eu cuidei com câncer, que era um câncer de rim, em 2007. Então, 2007 para 2025, nós temos aí 18 anos. Né? E aí eu escuto colegas meus falarem assim, nossa, mas e essa especialidade do futuro? E eu estou há 18 anos fazendo isso. Então, é curioso, mas essa é a realidade. A gente tem que... a gente fala assim, ó, tratamento de tumor de rim, câncer de fígado, seja o primário, que é o hepatocarcinoma, ou as metástases hepáticas, câncer de pulmão, as metástases do pulmão, câncer de tireoide, câncer metastático da tireoide para os linfonodos ou para os ossos, as metástases ósseas. Eu não sei, eu estou falando aqui, está vendo na minha cabeça. Tá maravilhoso, porque aí as pessoas vão entender o quão abrangente é essa especialidade. E assim, sempre que, por exemplo, o oncologista pede, por exemplo, uma biópsia de nódulo pulmonar guiada por tomografia, por exemplo. Quem vai fazer é o radiologista intervencionista, né? O ideal é que seja um radiologista intervencionista. E muitos poucos pacientes sabem disso, né? O grande desafio, Vivi, é que assim, e separar isso muito bem na cabeça das pessoas é importante. Nós estamos falando de uma área de atuação, ou em alguns países já como especialidade, mas onde a origem do especialista é na interpretação das imagens. Então, veja, quando eu vou trabalhar eu fiz uma punção de tireoide sexta-feira agora, aqui na clínica, e a paciente, quando eu mostrei para ela a tela onde tinha a imagem da agulha entrando dentro do nódulo, ela se surpreendeu, porque ela falou assim, você vê a agulha onde ela aí, falei, exatamente, eu enxergo esses instrumentos, a agulha na tomografia, no ultrassom. Então, eu interpreto as imagens desses instrumentais, do catéter, na imagem. Tá? E aí eu sei que a imagem pode ter artefatos, porque a gente tem a formação como
especialista em diagnóstico por imagem. Então, eu estou fazendo o diagnóstico por imagem da doença e da intervenção, do movimento dos instrumentais ali naquela tela do equipamento de imagem. E é diferente da cirurgia, porque a cirurgia, a formação do cirurgião é visual. Ele não interpreta imagens enquanto ele está trabalhando, ele está vendo a anatomia e explorando ela com instrumentais cirúrgicos. Se ele vai para a videocirurgia, ele continua vendo, só que agora através de uma câmera. Se ele vai com a robótica, ele continua vendo através da câmera, só que ao invés dele segurar o instrumental, o robô segura o instrumental. Então, a gente tem que entender que são áreas de atuação diferentes na formação. O objetivo é o mesmo, que é cuidar dos pacientes, né, com excelência. E, é claro, a radiologia intervencionista, muitas vezes eu escuto cirurgiões falando assim, e isso é bem recorrente, a cirurgia vai acabar. Não vai acabar. A cirurgia não pode acabar, inclusive. Nós precisamos muito dos excelentes cirurgiões, né? Então, e assim, eles são a maioria, né? As intervenções cirúrgicas são muito mais prevalentes, muito mais frequentes do que a da radiologia intervencionista. Talvez no futuro, o desejo nosso é que a radiologia intervencionista esteja ao alcance da maioria das pessoas, que o conforto é muito grande, né? Então, isso vai passar por um processo de formação, aceitação, cultural. Então, tem uma série de coisas para acontecer ainda, né? Por isso que eu sou muito entusiasmado com a especialidade. E o doutor Ricardo também, pessoal, ele é pesquisador nessa área de radiologia intervencionista, especialmente na crioablação. E agora eu queria entrar um pouquinho nesse assunto, porque esse assunto ficou bem conhecido, né? O tratamento do câncer de mama inicial, né, com a crioablação. Então, eu vou pedir para o doutor Ricardo explicar para a gente o que é a crioablação, porque em janeiro desse ano, a gente teve aí na mídia que mostrou que existe um estudo brasileiro em andamentos que faz crioablação. Então, muitas pacientes começaram a me mandar perguntas, e até tem já perguntas aqui das pessoas que estão assistindo a gente para entender em quais casos de câncer de mama é indicado. Mas primeiro, antes do doutor Ricardo responder essa questão, eu quero que explique para a gente, Ricardo, o que é a crioablação e como é que funciona na prática para o pessoal aqui entender um pouquinho mais. Então, vamos lá. Vou separar as palavras aqui, né? Crioablação. Então, vou falar de ablação primeiro. A palavra ablação, se a gente for lá no dicionário, no ROAS, a gente vai descobrir que ela corresponde à remoção cirúrgica, né? E a gente usa esse termo ablação de uma forma mais abrangente, né? Ablação por iodo radioativo no câncer de tireoide, né? Então, não é só a remoção cirúrgica, mas quando a gente fala das técnicas de terapia ablativa térmica, aí nós estamos falando de alterar a temperatura do tumor a um ponto dele morrer enquanto o corpo, o organismo sobrevive ali intacto, né? E como fazer isso, né? Como é essa mágica? Então, crioablação, crio corresponde a congelar. Então, é uma terapia ablativa térmica pelo congelamento. E por que eu estou fazendo essa distinção? Existem as terapias ablativas térmicas pelo calor, laser, radiofrequência, micro-ondas, inclusive no tratamento do câncer de mama. Por que a gente está falando mais da crio aqui no Brasil do que nas outras terapias, né? Então, em outros países, a gente já tem uma série de estudos mostrando a eficácia da ablação por radiofrequência no câncer de mama. A diferença é que quando eu uso a terapia pelo calor, eu causo alguma área de necrose, alguma alteração que pode deixar também uma cicatriz, né? E com retração de tecido. Quando eu uso o congelamento, essa retração é menor ou inexistente. Então, isso é muito interessante para a questão do tratamento do câncer de mama, pensando em preservação da mama e preservação do aspecto visual, estético, né? Então, de não ter a retração ali cicatricial. Então,
talvez aqui explicando por que mais falar de crioablação na mama do que as outras terapias ablativas térmicas. Mas o conceito básico é esse. Então, é uma terapia ablativa térmica por congelamento. E não é um congelamento pequeno, é um congelamento intenso. Então, é 40 graus negativos para baixo. Até, normalmente, assim, o centro da área de congelamento chega a 150 graus negativos. Então, quer dizer, esse congelamento extremo, submeter um tecido a essa temperatura por alguns minutos, causa a morte celular daquela área toda que foi congelada. Então, como que se faz isso? A engenharia, né, dedicada para a ciência, para esse tipo de trabalho, desenvolveu uma espécie de agulha que a gente chama de crioprobe, e esse crioprobe ele é inserido usando as técnicas de radiologia intervencionista. Então, na mama, a gente usa o aparelho de ultrassom para fazer isso. E aí, eu posso fazer uma anestesia da pele, né? Anestesiar a pele, ali um pouquinho subcutâneo, e eu já consigo inserir essa agulha dentro do nódulo, que é diagnosticado como câncer de mama. A partir disso, essa agulha ela é conectada num sistema computadorizado até um cilindro com um gás, e aquele gás está sob alta pressão. Quando ele sai quando o cilindro é liberado pelo computador, o gás sai do cilindro e passa e circula pela agulha, ele não entra em contato com o corpo humano. Então, o gás entra por um tubinho dentro da agulha, expande na ponta da agulha e depois ele volta por outro microtúbulo, e aí ele vai para o ar. Essa circulação do gás dentro da agulha faz o tecido que está em volta da agulha congelar. É um fenômeno físico, tá? Da natureza. E ocorre um congelamento e um descongelamento também, né, Ricardo? Eu lembro de você explicar bem naquela sua aula. Ele congela a água que está dentro da célula. Uhum. A célula do corpo humano é cheia de água, né? Cheia de água mesmo, líquido. E aí o fenômeno da passagem do gás faz com que a célula congele. E aí depois ela descongela. Aí a gente congela de novo, faz 2 ciclos normalmente. E com isso, aquelas células que foram congeladas intensamente vão morrer. Então o que precisa ser feito? Congelar uma área que vai além do tumor, com uma margem de segurança, e aí o tratamento está feito. A gente retira a agulha e acabou. Então, fica uma cicatriz de 2 milímetros, que desaparece. Então, o efeito estético é excelente, cosmético, e é possível fazer isso de forma ambulatorial, quer dizer, sem a necessidade de internar. E é um procedimento doloroso, Ricardo? Como é que é o nível de dor das pacientes? Como é que é? Então, aí vai depender do alcance dessa área de congelamento. Então, por exemplo, se a área de congelamento atingir a musculatura ou uma estrutura óssea, essas estruturas são inervadas, então pode trazer uma sensação dolorosa. Então, precisa ser bem calculado a área do tratamento, e isso o radiologista ele consegue trabalhar essa área de cálculo, né? É isso que a gente faz, né? Interpretar a imagem que a gente está vendo e saber quais são as margens que essa área de congelamento vai atingir para evitar de tocar essas estruturas. Ou, se for inevitável, que essas áreas sejam anestesiadas. Então, tem que ser estudado se merece fazer ali, no caso, uma sedação. Às vezes, uma sedação pode ser requerida, né? Em muitos casos, a gente pode conseguir fazer isso com anestesia local pura. A gente tem uma experiência pessoal com o tratamento de nódulo benigno de tireoide, é um estudo que a gente está conduzindo na Universidade de São Paulo, e os pacientes, a maioria foi tratada com anestesia local, sim, a anestesia na cápsula da tireoide. Paciente acordado com a tolerância espetacular. E aí, eu queria te perguntar, Ricardo, em quais subtipos de câncer de mama a gente já tem segurança para fazer a crioablação hoje? Então, a crioablação hoje, assim, os estudos
não são... nós não temos na literatura um número excessivo de estudos, né? Então, assim, é uma ciência que está bem recente. Nós temos aí, nos últimos 20 anos, publicações que vêm sendo apresentadas em todo o mundo, e elas mostram o número de pacientes ali, de 100 pacientes, 80 pacientes em cada estudo, e são estudos que incluíram mulheres acima de 60 anos, com tumores de baixo risco. Então, acho que esse talvez seja a informação principal. O maior estudo deles, que é o ICE3 Trial, né? Ele foi publicado em 2021, revisado agora em 2024, então incluiu mulheres acima de 60 anos, incluiu 194 pacientes, acompanhamento médio de 35 meses, né? E teve uma recidiva ipsilateral, quer dizer, na mesma mama, só de 2,1%. Então, assim, uma alta satisfação estética. Então, assim, isso mostrou que é uma terapia comparável à terapia padrão, que seria a remoção cirúrgica, né? Em termos de eficácia. E, então, assim, na verdade, não é um tratamento para ser indicado para todas as pacientes com câncer de mama. Isso tem que ficar muito bem claro, né? Ou é esse perfil de baixo risco, e curiosamente, Vivian, quando a gente vai lá para o câncer de tireoide, o microcarcinoma papilífero, quando a gente fala lá das terapias focais por câncer de próstata, também são para pacientes de baixo risco, né? Então, olha que similaridade interessante, né? As terapias ablativas térmicas, quando a gente fala dos tumores primários, e os mais frequentes é a mama na mulher e próstata no homem, elas se encaixam bem nesses casos de tumores de baixo risco. Eu vou trazer para o mundo da oncologia agora para explicar o que é o baixo risco. Então, vamos lá, gente. Baixo risco aqui vão ser pacientes que têm tumores, câncer de mama luminais ou hormonais. Em geral, vai ser luminal A, né? Aqui eu já expliquei várias vezes para luminal A, é aquele tumor que tem receptor de estrogênio positivo, que tem receptor de progesterona positivo e que tem um KI67, que é o índice de proliferação baixo, e que é HER2 negativo. Então, hoje, né, as pacientes que a gente seleciona para a crioablação são aquelas, então, com mais de 60 anos, tumores pequenos, menos de 2 centímetros, e tumores luminais, principalmente do tipo A. Se a paciente tiver linfonodo axilar positivo, não entra, não dá para fazer a ablação se tiver linfonodo axilar positivo. E lembrando que a crioablação hoje não substitui a cirurgia, é um tratamento para um público selecionado. Por exemplo, né, eu já tive várias pacientes idosas com tumores hormonais que não tinham condição de ser operadas. Por risco cardiovascular, por ter comorbidades. Então, essas seriam as candidatas, e também pacientes que têm condição de ser operadas, mas que têm tumores pequenos e luminais do tipo A, principalmente com linfonodo negativo, onde essa terapia pode ser feita. Mas o paciente tem que ser muito bem selecionado, né, Ricardo? Eu queria que você falasse exatamente esses critérios de seleção que nós utilizamos hoje, de idade, de grau do tumor, de subtipo, que você usa na sua prática. Você também trabalha num ambiente multidisciplinar e tem uma mastologista que faz parte do seu grupo, né? E exatamente as decisões, elas são em conjunto, principalmente para tratamento inovador, como é a crioablação. Eu acho que esse é um ponto muito importante, Vivian, porque assim, a gente, enquanto especialista em radiologia intervencionista, veja, nossa prática, nosso dia a dia, ele é extremamente amplo,
né? Então, se você perguntar para mim, qual que é das terapias ablativas, qual que é o mais comum que eu recebo aqui no consultório? A resposta ela é bem clara, assim, eu recebo o que é mais prevalente. O que que é mais prevalente? Metástase hepática, câncer do Uhum. fígado, né? É o que está mais frequente. Então, e é o que tem mais estudos. Você vê, o primeiro hepatocarcinoma tratado por ablação térmica foi em 1990. Então, o primeiro tumor que se descreveu o tratamento por ablação térmica guiado por imagem foi exatamente o hepatocarcinoma. Em 1990, quantos anos tem? Né? Nós temos aí 35 anos, né, de tratamento do primeiro HCC. E de lá para cá, quer dizer, tumor renal, 1999, a primeira descrição de um câncer de rim. E assim vai. Tumor ósseo, 2022, 2002, tumor de tireoide, 2002, tumor de pulmão, 2003. Então, assim, a gente tem uma história dessas indicações e a gente, então, lida com todas as áreas, né, basicamente. E, além disso, outras patologias, doenças das vias biliares, doenças benignas, tumores benignos, além dos diagnósticos por biópsias, drenagem. Então, assim, como que um especialista que trabalha em todas essas áreas de atuação dá conta ainda de se dedicar a tumores primários que tradicionalmente são tratados com cirurgia? Então, eu não vejo aí outra possibilidade se não trabalhar de forma multidisciplinar. Então, a gente precisa ter mesmo, estar muito parceiro dos cirurgiões, dos mastologistas, no caso do câncer de mama, dos urologistas, no caso do câncer de próstata e de rim, e assim a gente consegue realmente cobrir aí, com o conhecimento adequado, todas as possibilidades e oferecer aquilo que seria o melhor para os pacientes. Então, oncologistas, cirurgiões, radiologistas intervencionistas têm realmente que estar andando de mãos dadas para poder oferecer para o paciente aquilo que é realmente mais benéfico. Eu acho que essa é a visão principal. E aí eu queria te perguntar, Ricardo, se tem alguma restrição ou contraindicação importante para a crioablação? Olha, normalmente, todas essas terapias ablativas, o que a gente considera é assim: primeiro, os pacientes que vão passar por procedimentos minimamente invasivos, a gente tem que lembrar quais são os riscos que um tratamento por uma punção podem oferecer. Então, aqui eu vou falar de forma mais genérica e depois concentrando no tratamento do câncer de mama, né? Então, risco por exemplo, o paciente que tem uma coagulopatia incorrigível, o que é esse termo, né? Uma chance de sangrar, porque ou toma uma medicação que não pode parar, ou porque tem alguma doença de base, né? Algum problema de saúde que faz com que o sangramento fique mais fácil de acontecer. Então, e quando a gente fala incorrigível, quer dizer, porque muitas vezes a gente consegue corrigir, a gente consegue controlar esse problema, né? Se é uma medicação, a gente troca por outra, se é porque tem algum distúrbio, a gente pode repor alguma substância ou dar algum produto, algum medicamento que possa melhorar essa questão da coagulação. Então, esse é um dos critérios. Pacientes que têm algum problema, uma doença, né, que a gente chama de comorbidade grave, talvez a gente tenha que revisar se vale a pena fazer. Então, quer dizer, a gente não pode expor o paciente a um risco maior do que a própria doença. Mas se o Então, paciente tem uma coagulação boa, se tem uma comorbidade que está controlada, não vai ter nenhum problema aí aparente. a gente pode indicar. Então, assim, na verdade, quando a gente comenta dessas condições, elas são raras. A maioria das vezes a gente consegue oferecer, mas a gente tem que ponderar, sim, para evitar riscos maiores, né, de complicações, né, evitar as E complicações. naqueles pacientes que usam anticoagulante, Ricardo, qual é o procedimento para
para fazer a crio com segurança? Então, a gente... vou dar duas questões aqui. Quando a gente vai para a crioablação na mama, falando especificamente da mama, como a mama é um órgão uma estrutura mais superficial, esse é uma questão menos preocupante, tá? Uhum. Porque eu consigo controlar um eventual sangramento com uma compressão, né, externa. Então, a gente consegue segurar aquilo ali. Mas, para aquela paciente, por exemplo, que toma um anticoagulante, fez um cateterismo cardíaco e é dependente de medicações para não deixar ter trombos, né, no sangue, aí a gente substitui. Então, a gente pode substituir um coagulante que às vezes tem um efeito por mais de 5 dias, a gente troca ele para um outro que vai ter um efeito por 12 horas. E aí a gente suspende por 12 horas, faz o tratamento e reinicia. Então, essa é a dinâmica. E o paciente pode ir para casa no mesmo dia do procedimento? Como que funciona? Na maioria das vezes, sim. Então, em alguns casos, quando a gente prevê que pode ter algum risco maior ou não, exatamente por essas comorbidades, dessas doenças associadas ou alguma outra questão, aí a gente prevê uma diária de apartamento no hospital ou até mesmo uma diária de UTI preventiva, né? Assim, como um cuidado a mais. Mas a grande maioria dos pacientes a gente pode fazer o tratamento em regime de hospital-dia ou, como no caso da mama, até mesmo fazendo em caráter ambulatorial, quer dizer, é possível até uma estrutura de clínica fazer o tratamento com uma segurança bastante alta. Na CIBLE, por exemplo, você consegue fazer a crioablação do câncer de mama? É uma estrutura que é possível. A gente tem uma estrutura que seria possível para essa finalidade. Então, de novo, o que precisa ser estudado para uma situação como essa, né? E eu acho que isso vai se tornar uma vertente importante aí, né? Então, de repente, esse tratamento vai ser reservado assim para pacientes, não vai haver necessidade de utilizar uma estrutura maior para muitos casos. Mas a gente tem que estar bem atento para também não trazer pacientes que deveriam estar em um ambiente mais controlado, né? E trazer para um ambiente ambulatorial. Então, isso aí tem que ter realmente critérios grandes. Mas é pensar, se a área que eu preciso fazer de tratamento dentro da mama é compatível e não vai trazer desconforto para a paciente, é possível sim. Então, tem que ser bem planejado, né? E quanto tempo dura, em média, uma sessão de crioablação, Ricardo? Boa pergunta. Um tratamento, normalmente, cada ciclo de congelamento ele vai durar até 10 minutos, tá? E a gente faz ali, a gente prevê 2 ciclos de congelamento, quer dizer, 20 minutos, intercalados com um ciclo de descongelamento de 5 a 8 minutos, variando. Então, vamos falar no máximo 30 minutos para fazer uma área de congelamento, né? Então, esse é o tempo padrão que a gente pode prever aí para E essa paciente que faz essa sessão, como é que é feito o acompanhamento dela com exames de imagem para a gente saber que teve a resposta radiológica e que teve a resolução do tumor? O acompanhamento ele é utilizado os recursos de ultrassom, né? Então, o que a paciente faz normalmente para avaliação da mama? Mamografia, ultrassom e ressonância magnética. A ressonância magnética, ela traz uma informação adicional porque ela utiliza-se das alterações do próprio tecido, que a gente consegue identificar quando faz o tratamento com ablação térmica, e existe o uso do contraste paramagnético, né, para ressonância. Então, quando injeta o contraste e faz aquela sequência de imagem após a injeção do contraste, a gente consegue ver o que realçou e o que não realçou. Então, o tumor, normalmente, ele tem um realce. Quando faz o tratamento, o realce vai existir na borda do tratamento. Então, se a borda do tratamento exceder o tumor, a gente consegue diferenciar bem
o que é o realce da borda, que vai ter por uns 6 meses e depois vai desaparecer. Então, E isso é quanto bem tempo depois da sessão, Ricardo, que você pede a ressonância? Quanto tempo tem que esperar para solicitar a primeira ressonância de controle de tratamento? Então, usualmente se faz, a maioria dos estudos aí, não só para mama, mas para outras lesões que a gente trata, como rim, fígado, a gente faz aquele primeiro estudo com 3 meses e depois um segundo com 6 meses. Obviamente, é possível fazer estudos com mais precocidade. Quer dizer, vamos fazer um estudo com 1 mês. É possível. Se existe alguma dúvida de que pode ter ficado uma borda, alguma área ali não coberta, fazer um exame excepcional antes dos 3 meses é possível. Não há uma contraindicação, né? De rotina não se faz, porque aí tem uma questão também de custo. Então, se a gente tem uma área de margem com mais segurança, dá para esperar e fazer uma análise com mais tempo. Então, basicamente é isso. A gente vai ter com 6 meses, a gente espera o desaparecimento das alterações da própria ablação. Então, ali a gente vai seguir e não vai esperar mais ter imagens de realce, né? E assim a gente fica com a segurança de dizer que a área foi tratada completamente. Então, qualquer realce suspeito após esse período já levanta uma suspeita, a gente pode indicar uma biópsia novamente. Isso que eu ia te perguntar, se tiver realce suspeito nessa primeira avaliação dos 3 meses, aí faz uma nova biópsia, Sim, né? sim, acho que é o mais correto, fazer uma biópsia, identificar. Às vezes, essa biópsia vai mostrar também que é uma área reativa, uma área que não necessariamente precisa ser um câncer. E a gente já viu debates, assim, congressos bem desafiadores, porque às vezes existe dúvida, né, no fragmento que é colhido sobre a presença ou ausência de tumor. Então, nem sempre é uma coisa muito, sabe, matemática, previsível, né? Como a medicina. A medicina não é assim, né? Mas a gente consegue, na maioria das vezes, dar mesmo uma informação mais precisa sobre esses tratamentos. E quando a gente fala, né, aqui a gente está focando na mama, mas como o Ricardo falou, hoje a gente já utiliza crioablação em câncer de rim, em metástase de tumor para o fígado, câncer hepático, em hepatocarcinoma, que é o primário de fígado. Nesses casos, Ricardo, além de, no caso de fígado, por exemplo, é que eu faço bastante tumor, metástase de fígado, muitas vezes a gente vai pedir a ressonância de controle, né, pós-tratamento, mas também o PET scan. A gente consegue associar as duas imagens para saber se realmente teve a resolução do metabolismo. Na sua prática também você deve ver bastante, né? Quando metástase do fígado, a gente associa a ressonância e PET para entender se aquele metabolismo do câncer realmente se tornou aí inativado, né? Conta um pouquinho para a gente da sua prática na metástases hepáticas. Olha, Vivian, essa pergunta é muito boa, porque esse exame que você comentou, o PET scan, né, ou PET-CT, é um exame funcional. Então, ele não é um exame anatômico. O que é isso, né? Que diferença é essa, né? Falar exame anatômico é uma ressonância, uma tomografia com contraste. E ali eu consigo identificar na tomografia e na ressonância a anatomia que está alterada. Então, a doença que eu identifiquei, comparar com o exame que foi feito antes, o pós-tratamento, e a gente dá uma imagem, um parecer sobre aquela imagem anatômica, sobre o nódulo que tinha 2 centímetros, diminuiu, cresceu, o que aconteceu com ele. Do ponto de vista, e quando por exemplo, um paciente que tem um nódulo no fígado de 2 centímetros, e a gente trata com ablação, se eu fiz uma margem de segurança, a imagem que vai aparecer depois, anatômica, ela tem que ser maior inicialmente do que os 2 centímetros. Uhum. Eu vou calcular que se eu fiz uma margem de 1 centímetro, então aquela imagem posterior à ablação tem que aparecer com 4 centímetros. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas cresceu, então eu estou pior. Não está pior. Não Exato. tem realce do contraste.
né? Então, é uma área de tratamento, não é uma área de tumor que cresceu. Então, isso Isso é um... na prática eu vejo muito, né? Porque às vezes o paciente vê lá aumento do tamanho da lesão, mas quando a gente faz ressonância e tomografia, a gente vê só a morfologia, a gente oncologia. não vê a funcionalidade. Aí Isso. quando a gente vai para o PET, aí a gente vê que a lesão apagou, que o SUV que a gente fala É, caiu e que eu é. tenho muito mais área de necrose do que doença ativa. Aí eu consigo acompanhar essa evolução, mas muitas vezes o paciente só vê o laudo e não entende, fica em pânico quando vê que cresceu. Por isso que eu sempre associo, quando possível, os dois exames para entender melhor. E tem um detalhe importante, né? Porque isso é uma curiosidade aqui. Quando o paciente é submetido a uma terapia ablativa, térmica, lembra que eu comentei sobre o gás, ele circula dentro da agulha e vai congelando da agulha para fora, né? Então, a potência de congelamento é maior no centro do que lá na periferia, certo? Uhum. E na periferia, quando aproxima do grau zero graus, entre 0 graus e -20, essa área de congelamento, de -20 até 0 graus, a periferia do gelo é 0 graus. Essa área não é letal, ela é inflamatória. E é exatamente ela que vai realçar quando eu faço o exame de tomografia ou de ressonância. Isso é muito interessante, que fica só a bordinha, então. Exato. Então, a gente vai observar isso, inclusive no PET-CT. O PET-CT, às vezes, vai dar uma margem com captação, que obviamente vai ser menor do que o tumor original. E é por isso que você falou, você pede um PET-CT e consegue diferenciar, trazer mais uma informação. Então, na verdade, esse é um conjunto de informações que tem que ser trabalhado, porque, por exemplo, o paciente fez um PET-CT 3 meses depois de uma terapia ablativa, não é garantia de que não vai existir captação pelo PET-CT. Pode ter alguma área de captação, e normalmente periférica, né? Mas a gente espera que esse SUV seja bem inferior ao que se apresentava. Então, é bem difícil, porque se era um tumor já de baixa captação ao PET-CT, talvez a gente ainda vai continuar vendo uma baixa captação num exame precoce. Então, um PET-CT para muitos tumores vai ser mais útil depois de 6 meses. Uhum. Né? Então, um PET-CT muito precoce, às vezes a gente Não tem deu que... tempo ainda de diminuir. Talvez ele é interessante, o PET-CT mais precoce, ele é interessante para a gente excluir novas áreas de tumor, ou novos focos de tumor. Então, ele é importante nesse ponto, mas naquela área que foi tratada, às vezes a gente tem que ter um pouco mais de paciência para fazer um julgamento. Então, é bem complexo esse acompanhamento por imagem, ele não é tão simples assim. Sim. Por isso que é multidisciplinar e por isso que tem que ter a conversa entre o oncologista e o radiologista intervencionista, porque a hora que eu vou avaliar essa resposta com o paciente no meu consultório, eu vou ligar para o Ricardo. Ricardo, estou vendo isso daqui, está normal pelo evolutivo, é necrose, é reação inflamatória, então a gente vai ter essa conversa que a gente está tendo aqui, que vocês estão ouvindo, tá um monte de gente, né? Um monte de gente está ouvindo a nossa conversa, que isso nada mais é do que a nossa conversa que a gente tem caso a caso, então essa live é isso, é a nossa prática clínica, mas caso a caso a gente vai discutir para entender a imagem, né? Isso é muito importante. Eu vou comentar com você até, viu, Vivi? Às vezes, nos bastidores, né, os pacientes não sabem, mas às vezes a gente está fazendo lives entre os colegas, né? 8 horas da noite, 9, 10 horas da noite, conversando. Olha, depois daquele dia atribulado, a gente ainda está conversando com os colegas sobre um paciente. Olha, esse caso é difícil, é assim mesmo. Eu tenho certeza que você já vivenciou alguma coisa dessa natureza e eu também, né? Assim, acho que todos nós, né? De ter que falar, olha, amanhã você vai receber um paciente no consultório e a gente está ali conversando e explicando, ó, então, aqui tem que ter cautela, porque às vezes o relatório radiológico ele é bem difícil de ser descrito, porque esses pormenores
nem todo radiologista vai ter acesso, né? O paciente foi lá fazer um exame e ele vai ser avaliado por um colega que é muito competente, mas não tem esses detalhes do tratamento, das coisas. Então, isso é mais um fator para dificultar a interpretação dos resultados, e a gente também tem que ter a consciência disso na hora de conversar com os pacientes, né? De levar essas questões todas. Eu acho que não só nos bastidores, Ricardo, mas a tamanha importância disso que a gente está fazendo aqui, que em 2021, eu e minha sócia, a gente criou um grupo de discussão de casos clínicos chamado Oncoscience Brasil. Né? Ele é um grupo, ele é focado em médicos, mas de todas as especialidades que cuidam do câncer. Então, a gente quis levar para um aplicativo, para uma plataforma, essa discussão que a gente está tendo aqui, porque a gente sabe que aqui a gente está em São Paulo, onde a maior tecnologia da América Latina está aqui, só que a gente quer chegar no Brasil, né? A gente precisa levar informações de qualidade para o Brasil, por isso que esse canal aqui é tão importante e por isso que a Oncoscience Brasil também foi criada, porque a gente consegue disseminar essas informações aqui para todo o Brasil e todo mundo, que hoje aqui no canal do YouTube, no Mundo da Oncologia, é visto em muitos países. A Oncoscience também, a gente tem hoje membros médicos em todos os estados brasileiros e também na América Latina, mas é importante a gente levar esses tumor boards que a gente fala, né, tanto para os cuidadores, para os pacientes e também para os médicos que às vezes não têm acesso ao que a gente tem aqui em São Paulo. Então, a nossa importância aqui hoje também como educação médica continuada, né, para profissionais de saúde, para os pacientes que estão vendo aqui, para os cuidadores, para os familiares e para os profissionais, para saber da existência da crioablação e saber que ela já é feita no Brasil, saber que ela já é feita em São Paulo, saber que a gente já tem especialistas que são super experientes nisso, né? E fazer essa rede de comunicação, de discussão de casos é super importante, isso pode salvar a vida dos pacientes, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui é muito importante, né? E é o que a gente faz nos bastidores, essa conversa é o que é a nossa vida, né? Eu te parabenizo, Vivian, porque essa iniciativa realmente é fundamental, expandir o acesso ao conhecimento, né? Então, isso que você está fazendo é maravilhoso, essa possibilidade de compartilhar conhecimento dessa forma, e com critérios importantes. A gente fala que, por exemplo, crioablação, a primeira vez que eu acompanhei um tratamento foi exatamente na França. Eu retornei um ano depois da minha formação para ver, porque eu saí de lá e ainda não tinha crioablação, e aí começaram em 2008, eu voltei, vi um primeiro tratamento de um tumor de rim em um médico, ele era o paciente, o tratamento foi feito com anestesia local e de uma forma muito eficiente. De lá para cá, e aí eu tive a oportunidade de tratar minha primeira paciente com crioablação aqui no Brasil, em 2009. Olha que bacana, né? Um ano depois eu já estava tratando um paciente, era um tumor ósseo na coluna vertebral, e de lá para cá, de 2009 para cá, eu desenvolvi uma linha de tratamento na Universidade de São Paulo, uma linha de pesquisa e de tratamento de pacientes. Então, são 16 anos dedicados à pesquisa. Mais recentemente, me tornei professor colaborador do departamento, mas 16 anos atuando como médico assistente, chefiando o serviço de ultrassonografia no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e trabalhando como médico assistente no serviço de radiologia do Instituto de Radiologia. Hoje a gente tem a oportunidade de compartilhar o conhecimento com os médicos residentes, com os colegas, e levar mais linhas de pesquisa, porque isso realmente precisa ter essa atuação de pesquisa para que o conhecimento seja consolidado dentro da academia e fora da academia, né? Então, é um trabalho interessante, árduo, mas que a gente faz com muita alegria, faz com muito prazer.
é um trabalho de formiguinha e essa live faz parte dessa jornada do conhecimento, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão vendo a live vão ver, é a primeira vez que vão ouvir sobre a crioablação, vai ser aqui nessa live. Eu acho interessante compartilhar esse conhecimento, compartilhar isso, essa live nos grupos de pacientes que vocês participam, para esse conhecimento chegar nas pessoas. E aí eu vou fechar o assunto de mama com uma última perguntinha e depois eu vou fazer uma revisão geral, da cabeça até o pé, onde é que o Ricardo pode atuar aí na oncologia. E eu vou perguntando ponto a ponto para fazer um resumo da crioablação hoje na oncologia e para ficar claro para vocês que estão assistindo. Mas a última pergunta do câncer de mama é a seguinte, só para ficar claro aqui, tá, Ricardo? A crioablação substitui a quimioterapia ou a radioterapia, ou pode ser usada em conjunto com essas abordagens? Aqui eu estou falando de câncer de mama para a gente fechar o assunto câncer de mama. Conta para a gente, se substitui a quimio e a rádio, Ricardo. A gente vai ter dois espectros aí da utilidade da crioablação. Então, o primeiro é esse que a gente comentou, que é da paciente com câncer de mama inicial, né? Aquela paciente já com mais de 60 anos, com um tumor de baixa agressividade, com características hormonais específicas, que se enquadra na possibilidade de um tratamento que não seria remoção cirúrgica. Uhum. Então, esse também não vai prescindir. A terapia medicamentosa, se o oncologista indicar, vai continuar. E, da mesma forma, a radioterapia, então, nós vamos trazer a equipe de radioterapia para discussão, e se ele entender, se o radioterapeuta entender que é mais seguro oferecer a radioterapia, ele vai também indicar. Pode ter casos que ele não indique, pode ter casos que ele ache necessário complementar. Então, de novo, o board multidisciplinar vai deliberar sobre essas decisões, não vai ser uma decisão nem minha, nem de uma pessoa isolada. Então, a gente realmente tem que colocar isso aí em consideração para poder fazer o tratamento. Então, o que ela substitui é a ressecção cirúrgica, a remoção cirúrgica. E naquele momento. Então, se a gente tem um segmento e entende que a característica muda, também a gente pode voltar atrás e falar assim, vamos voltar aqui, vamos considerar a cirurgia. Né? Então, a gente tem que entender que a terapia ablativa é uma modalidade de tratamento que pode dar oportunidade para o paciente de evitar uma cirurgia maior. Mas não pode, a gente não pode assumir que é uma tecnologia ou uma terapia que substitui e acabou. Né? Pode acontecer isso. Eu tenho paciente com câncer de rim, que eu tratei em 2008, que eu conversei o ano passado, e que está livre de doença, sem evidência de doença há 16 anos, com segmento, com imagem. Ótimo. Então, agora, se tivesse surgido alguma outra situação que dava para repetir a terapia ablativa, faríamos, ou se não, se fosse uma situação que precisasse de uma cirurgia, ia para a cirurgia. Inclusive, tem pacientes que às vezes a gente faz a terapia ablativa e torna esse paciente um candidato à cirurgia. Então, às vezes é um paciente que não tinha condições cirúrgicas pelo tamanho ou localização do tumor e, de repente, depois da terapia ablativa, se torna um candidato. Então, a terapia ablativa por congelamento ou por calor, ela também pode ser uma terapia ponte, que a gente chama, quer dizer, ela dá condições do paciente fazer uma quimioterapia melhor, ter uma resposta melhor. Então, ela também é considerada uma terapia adjuvante, não só uma terapia exclusiva como terapia final. Você fez uma outra pergunta, que é além da quimio e rádio. Não, se pode ser usado em conjunto com essas abordagens, mas você já respondeu aí com a gente, né? E sobre o espectro, é só pensar assim, tá, e a paciente que tem um câncer de mama e desenvolveu uma metástase óssea, né? Então, ela pode ser candidata a uma crioablação da metástase óssea? Pode, e às vezes com muito sucesso. Associando ou não a radioterapia. Às vezes já fez a radioterapia, não responde mais, então a gente pode oferecer, considerar a possibilidade da ablação,
ou não, se não fez a radioterapia ainda, mas pode fazer ela em conjunto, faz a ablação e a radioterapia conjuntos, de forma que a gente usa a palavra sinérgica, quer dizer, usa a vantagem das duas para poder ter um efeito melhor. Então, só para resumir a mama, né, em quem que a gente vai indicar hoje? 60 a mais, paciente com mais de 60 anos, tumores hormonais, HER2 negativos, tá? HER2 positivo ainda não, triplo negativos ainda não. Então, câncer de mama inicial, HER2 negativo, receptor hormonal positivo, tumores menores do que 2 centímetros e com linfonodos negativos. A paciente pode ser tratada com crioablação e depois ela vai ser avaliada pela equipe de radioterapia para saber se precisa ou não de radioterapia adjuvante. E nessas pacientes de baixo risco já são pacientes que a gente não vai usar quimioterapia. Então, no caso, a gente vai usar hormonioterapia, né? E aí a paciente vai fazer a crioablação, radioterapia e hormonioterapia, porque como bem disse o Ricardo, e nós já, né, repetimos aqui algumas vezes, são pacientes de baixo risco, e pacientes de baixo risco com câncer hormonal luminal A, em geral, a gente não vai fazer a quimioterapia. Exatamente, né, essa população, essas pacientes que nós vamos selecionar para esse tipo de terapia. E aí eu queria fazer uma pergunta: como é o acesso aos pacientes à crioablação hoje no Brasil? Com relação aos sistemas, né, de saúde que nós temos, né, o Sistema Único de Saúde, né, o SUS, e na saúde suplementar. Então, a gente tem uma questão que são as agências reguladoras, né? Então, a gente tem a ANS, a Agência Nacional de Saúde, ela regulamenta, então, os dispositivos, eles têm, estão disponíveis para tratamento no Brasil, mas nós não temos ainda aquela codificação para o tratamento do câncer por ablação na tabela que eles têm para o financiamento da saúde, né? Então, infelizmente, isso é uma questão que ainda vai ser trabalhada, que precisa ser trabalhada de forma atenta pelo Ministério da Saúde para a inclusão disso como uma nova tecnologia para ampliar o acesso do tratamento para os pacientes. Então, essa é uma barreira, um desafio. Nós temos um trabalho em paralelo no Instituto do Câncer, que a gente espera publicar em breve aí, né? É um estudo que está sendo conduzido por mim, liderado por mim, junto com as equipes aí de endocrinologia e cabeça-pescoço, para o tratamento do câncer metastático de tireoide no pescoço, nos linfonodos. E por que eu estou citando esse assunto? Esse estudo ele é patrocinado pelo Ministério da Saúde. Então, nós começamos isso em 2018. Nós estamos em 2025, com a previsão de término do estudo o ano que vem. Já temos os resultados, né, de acompanhamento desses pacientes, os resultados são muito promissores, temos apresentado isso em diversos congressos no Brasil e fora do Brasil, e agora elaborando mesmo análise de dados para poder fazer a primeira publicação de impacto. E por ser um estudo promovido pelo Ministério da Saúde, a nossa esperança é que nós vamos levar. A gente já faz as reuniões regulares com os técnicos do Ministério, e a ideia é que isso se torne um assunto para a Câmara Técnica, para o que a gente chama a CONITEC, que é a Comissão Nacional de Inclusão de Novas Tecnologias no âmbito da saúde. Então, a gente tem esperança que a inclusão disso e esse estudo sendo patrocinado pelo Ministério também estimule a inclusão. Nós temos um grupo aí da Escola Paulista que vem desenvolvendo um trabalho pioneiro aqui no Brasil de câncer de mama, né, de crioablação no câncer de mama, e a gente parabeniza que a iniciativa deles é um mérito enorme, porque aí se dedica ao câncer de mama. Então, todos esses trabalhos, eles têm a importância de abrir o debate com a experiência nacional, né?
Então, eu estou aqui há 15, 16 anos trabalhando com crioablação na universidade, com pesquisas dedicadas em tumores ósseos, em tumores de tireoide, e aí essa somatória eu acho que vai levar a um debate, a uma ampliação do debate em nível nacional para que isso se torne uma realidade para a maioria das pessoas. Eu achei muito interessante a questão do estudo de metástases linfonodais do câncer de tireoide ser patrocinado pelo Ministério da Saúde. E você acha, Ricardo, que a primeira indicação que a CRIO pode vir seria tireoide? Você acha nesse contexto do estudo? Seria mais uma perspectiva, mas você acha que realmente seria o primeiro sítio onde pode se tornar uma indicação real no SUS ou não? Olha, Vivian, eu vou aprofundar um pouquinho esse tema, só para você entender. Nesse estudo que nós conduzimos, inclusive, nós não restringimos a tecnologia de CRIO, tá? A gente dividiu os pacientes em 3 grupos para laser, radiofrequência e CRIO. E o que a gente mostrou até agora é assim... Terapia térmica, quente e frio, né? Tá. Todas elas foram muito bem sucedidas. Ótimo. Então, isso é legal, porque isso amplia, dá oportunidade de acesso, porque a gente mostra que não é uma superior à outra. Na verdade, tem detalhes, tem questões que às vezes podem favorecer mais uma ou outra, mas no âmbito geral, as 3 foram muito bem eficientes, tá? Eficazes, né? E quando a gente vai para as tecnologias, por exemplo, extrapola isso, por exemplo, para tumor de rim, também, por exemplo, um tumor renal exofítico de 2 centímetros. O que é melhor? Radiofrequência, micro-ondas ou CRIO? As 3 técnicas são igualmente eficazes. Agora, e um tumor renal central? A CRIO é melhor. Então, isso, a literatura médica já mostrou isso, a experiência internacional, né, de diversos trabalhos no mundo tem mostrado isso. Então, a gente trouxe também, eu fiz questão de fazer esse trabalho com essas 3 tecnologias, exatamente para a gente não cair na armadilha de dizer que só uma tecnologia serve. A gente não pode ter esse viés, né? Então, tem que ampliar. Então, eu trouxe o conhecimento um pouco do que a gente tinha de outras terapias, de outros órgãos no mundo, e quis trazer ela para esse estudo, e a gente realmente está mostrando que isso é verdade também. Então, isso é um primeiro ponto. Quanto mais possibilidades de tratamento, maior a chance também de reduzir custos. E uma vez que a gente aumenta a chance de redução de custos, a gente aumenta a chance de acesso. Então, acho que o objetivo meu aí, quando eu desenhei o estudo colocando essas 3 tecnologias, ele era provocativo, ia dar mais trabalho, mas também ia trazer para o debate essa questão e de aumentar o acesso, né? Então, acho que a gente vai chegar lá com essa questão aí mostrando com esse estudo. Com relação à inclusão dessa tecnologia, hoje, nas agências reguladoras, o que a gente tem de inclusão é ablação de tumor hepático primário, que é o hepatocarcinoma, e a ablação das metástases do câncer coloretal no fígado, porém restritas às metástases inoperáveis. Então, ainda assim, com uma janela de restrição, sabe? E a gente sabe que tem muito paciente que pode se beneficiar do tratamento. Tem um estudo que foi publicado no ano passado, o holandês, que mostrou isso claramente, que o benefício da ablação da metástase coloretal é idêntico à terapia cirúrgica. Os pacientes que fazem cirurgia, químio e ablação, eles têm o mesmo desfecho de taxa de cura, embora os pacientes do grupo de ablação tenham menos desconforto, né? Tem menos taxas de complicação por conta da abordagem mais simples. Então, você vê, no Brasil, o que a gente tem para câncer é essas 2 modalidades. A gente ainda não tem reconhecido a metástase óssea, a metástase pulmonar, o tumor renal primário. Então, tem um caminho longo aí pela frente para a gente desenvolver, e a Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista tem atuado de uma forma muito
constante, incisiva, muito com o trabalho. Eu conheço vários colegas da diretoria da sociedade, nesses anos todos que eu acompanho, todos eles batalhando muito, é um trabalho incessante, que a gente tem que tirar o chapéu aqui para eles, porque é um trabalho invisível também, assim, ninguém consegue ver, mas eles estão ali fazendo essa busca junto ao Ministério da Saúde para autorização, inclusão dessas tecnologias no SUS e na saúde suplementar. E agora, chegando na parte final da nossa live, eu vou fazer um resumo de, então, onde é que a gente já pode aplicar hoje a crioablação. Então, vamos começar da cabeça até embaixo. Vamos lá. Metástase em sistema nervoso central já é aplicável ou não, Ricardo? Tem pouquíssimos estudos no mundo e não é uma realidade hoje. Perfeito, perfeito. Então, metástase do sistema nervoso central, pessoal, que a gente costuma indicar bastante hoje é a radiocirurgia, esse BRT que a gente fala, né? A radiocirurgia estereotáxica, onde a gente consegue chegar no alvo e evitando, às vezes, que o paciente seja submetido a uma neurocirurgia. Aí o Ricardo falou bastante de tireoide. Tireoide já é bastante indicado, e até na aula que fui do Ricardo recentemente, ele contou de um caso de um paciente que o encontrou na pesquisa, porque o Dr. Ricardo Freitas ele é pesquisador da USP há 16 anos, ele tem várias linhas de pesquisa, e uma das pesquisas que ele está sendo convidado por vários congressos internacionais é exatamente no câncer de tireoide. E esse paciente achou o doutor Ricardo, aí eu quero até que você conte um pouquinho, né, como é a sua atuação hoje no câncer de tireoide, e você atua de forma muito ética, embasada na ciência, de forma multidisciplinar, mas eu queria que você contasse esse caso aqui para a gente ilustrar um pouquinho, né, câncer de tireoide, descendo aqui onde a gente já usa a crio. Então, assim, inicialmente, vamos entender, né? O paciente apresenta um câncer de tireoide, então, dentro da glândula da tireoide, em sua grandíssima maioria, a indicação vai ser a remoção cirúrgica da glândula tireoide. Tá? Isso ainda permanece. Então, o tratamento do câncer primário da tireoide é o tratamento cirúrgico, a tireoidectomia total. Tá? Quando a gente vai falar de ablação, e a maior experiência é a ablação por radiofrequência ou microondas, aí é o tumor primário da tireoide que a gente classifica como microcarcinoma papilífero. De novo, é aquele tumor inicial com menos de 1 centímetro, confinado à glândula, e ainda assim naquele perfil de baixo risco. Então, é aquele paciente que poderia ser um candidato à vigilância ativa, também pode ser um candidato à terapia ablativa. Crioablação para o microcarcinoma, eu não tenho nenhum conhecimento assim, de tratamento. A gente é pioneiro na crioablação do nódulo benigno de tireoide. E a gente é um trabalho que está em andamento com a gente tratou 10 pacientes na Universidade de São Paulo nos últimos 2 anos e vai encerrar o estudo agora em novembro, com sucesso, mas é a primeira vez que a gente tem na literatura também um tratamento por crioablação dentro da tireoide e tratando um nódulo benigno. Então, a gente não tem essa experiência de crio para nódulo maligno dentro da tireoide. Tá? Isso para ficar claro. Pode ser uma opção, mas ainda não nos aventuramos ainda nesse passo. Pode ser que alguém já tenha feito aí e não publicou ainda. Agora, a nossa experiência com a ablação é nos linfonodos, então nos gânglios do pescoço e nas metástases ósseas. Também é possível tratar as metástases pulmonares do câncer de tireoide quando elas são pouco numerosas e estão crescendo, e uma opção do tratamento seria a remoção cirúrgica, né, daquele pedaço do pulmão com o nódulo. Então, ali pode ser feita a ablação também do pulmão. Então, no câncer de tireoide, nós podemos ter essas possibilidades de tratamento, né? É muito comum, então, os linfonodos cervicais. De novo,
paciente que já fez a tireoidectomia total, recebeu o iodo radioativo quando é um carcinoma papilífero ou folicular e fez o esvaziamento cervical, que é o tratamento cirúrgico padrão. Então, esse paciente que fez o esvaziamento cervical e que procura ali, que aparece doença, esse é um paciente, um bom candidato, pode ser um bom candidato à ablação térmica. Então, quer dizer, percebe, Vivi, que a gente vai filtrando, não é assim, eu tive a história, vou marcar a consulta. Sim, sim. Não, tem que seguir o padrão, vai no endocrinologista, cirurgião de cabeça e pescoço, continua fazendo o que sempre fez, lembra que existe a possibilidade, vamos discutir. Será que pode ser um bom caso? Então, os cirurgiões de cabeça e pescoço que estão bem atualizados, eles sabem dessa possibilidade e eles ponderam isso. Eu recebo encaminhamento de colegas que são muito experientes, mas que sabem filtrar qual caso. Vai ter paciente com muita lesão que tem que fazer esvaziamento, não adianta ir para terapia ablativa. Né? Então, e agora passando um pouquinho para o pulmão, em quais situações você já consegue fazer as terapias ablativas térmicas, tanto para nódulo primário quanto para metástase? E se há um limite de tamanho do nódulo pulmonar e da localização, onde você pode abordar? São as perguntas fundamentais, porque, primeiro, o câncer primário de pulmão, ainda assim, o tratamento cirúrgico é a primeira escolha. Quando ele se encontra, às vezes, num estadio avançado, onde vai se iniciar uma terapia sistêmica e tem algum, por exemplo, padrão de invasão de parede torácica com dor. Então, ali, às vezes, a gente já pode atuar com mais benefício e mais segurança, embora a gente tenha estudos mostrando, né, fora do Brasil, aí, mostrando eficácia no tratamento ablativo de lesões primárias em pacientes com comorbidades cirúrgicas, que às vezes ir para uma cirurgia não é uma opção segura ou muito tranquila, então a ablação nesses casos é uma opção. O câncer de pulmão, ele tem uma resposta a SBRT, né? Então tem uma boa janela de oportunidade para radioterapia estereotáxica e tem trabalhos bem consistentes mostrando a associação, de novo, a palavra sinergia, né? O benefício de usar a ablação térmica junto com a SBRT. Então, aumentando a probabilidade de eficácia local no tratamento dessas lesões. Então, para o câncer primário de pulmão, existe esse cenário. Quando o câncer primário do pulmão já acomete doença já à distância, principalmente nos ossos, a ablação pode ser muito bem indicada e muito benéfica para os pacientes. E aquelas doenças que dão metástases para o pulmão. E aí, o que define a tomada de decisão, né? Vão indicar uma ablação de uma metástase? Então, o paciente está fazendo quimioterapia, aí teve regressão lá de várias metástases no pulmão, mas uma ou duas delas começaram a crescer, a despeito da quimioterapia. Então, essas duas podem ser tratadas por ablação se elas tiverem aí aqueles critérios que você comentou. Localização, tamanho e localização. O tamanho, uma questão fundamental se a gente fizer muita ablação no pulmão e eu preciso de fazer margem para curar as lesões, a gente está reduzindo a função do próprio órgão, né? Então, existe uma capacidade, um limite funcional aí que tem que ser observado. Então, normalmente, o câncer, as metástases, as lesões de pulmão, o paciente que é o bom candidato, ele tem que ter poucas lesões, né? Para que se considere um tratamento. E o diâmetro dessas lesões também não pode ser exagerado. Então, é caso a caso, mas isso deve ser levado em conta. Lesões muito próximas de estruturas vasculares de mais de 3 milímetros podem também não responder bem à ablação.
Então, também é um critério, né? A gente também tem que julgar se vale a pena fazer ou não, porque às vezes pode submeter a um tratamento e correr os riscos inerentes a ele e não ter um resultado esperado, né? Então, acho que são... Ricardo, no fígado e no rim, tem algum limite de tamanho de lesão que você considera hoje? Vivian, essa é uma pergunta boa no sentido de que, assim, lá atrás, tá, eu vou te dizer, há 20 anos, quando essas terapias ablativas começaram a ser feitas, os primeiros trabalhos começaram a ser publicados, o que ficava muito claro nos resultados dos trabalhos científicos? Lesões com menos de 2 centímetros tinham mais chances de sucesso terapêutico com uma sessão de tratamento. Entre 2 e 3 centímetros, essa chance já caía. Então, normalmente tinha 90% de chance de tratar completamente, 10% de persistência. Mas aí, numa segunda sessão de tratamento, esses 10% se resolviam. Então, aí criou-se um conceito, a gente escuta isso muito quando faz um debate nos boards, que é assim, a lesão, a gente só trata a lesão até 3 centímetros, acima de 3 centímetros não é uma boa indicação. Aí eu coloco aqui uma questão que é importante. Vamos supor aqui um cenário, olha, um paciente que tem um tumor de rim exofítico, de 2 centímetros. E ele faz um exame, suponha que a gente optou por uma vigilância ativa, quer dizer, não vai operar, não vai fazer nada e vai repetir o exame. Aí esse tumor cresceu, levou 1 ano para atingir 2,3 ou 2,5 centímetros. Quer dizer, é um tumor de crescimento lento, né? Que tem um perfil de agressividade menor. Né? É um tumor que cresce lentamente. Então, esse paciente, se ele passar por um tratamento de terapia ablativa e ficar uma área pequena, depois que fez ali o exame de 3 meses, viu que ainda tem uma área, e ele puder ser tratado novamente por essa terapia ablativa, ele tem chance de cura. Interessante. Né? Agora, um tumor que cresceu rapidamente, talvez não seja o melhor candidato. Talvez esse vai responder mal. A gente vê isso, sabe, em qual tumor que é muito comum, e a gente vem debatendo isso. O ano passado, conversei isso com um colega, um grande colega nosso aqui no Brasil, que é o Dr. Oswaldo, no Congresso Brasileiro de Radiologia Intervencionista. Ele tem muita experiência com o tratamento de HCC, com embolização e tudo. E ele falou, olha, Ricardo, o hepatocarcinoma não é um só. E a gente está aprendendo isso, né? Isso é um capítulo à parte, vale outra live. Exato. Porque, assim, mas fala rapidamente, assim, é um tumor que a gente tem paciente que tem um tumor de 2, 3 centímetros, a gente faz a ablação, a embolização, resolveu. Tem outros que a gente faz, ele 1 mês depois ele espalhou, ele é infiltrativo. O que é isso? Não, ele tem o nome de hepatocarcinoma, mas ele tem um comportamento diferente daquele outro. Então, e a gente está aprendendo isso em oncologia, né? Então... Não, e lembrando, né, que aquilo que você falou, aqueles tumores que respondem melhor a essa terapia-alvo local, para controle local, são aqueles tumores menos agressivos, mais indolentes, crescimento mais lento. E a gente tem esses subtipos tumorais menos agressivos e mais indolentes em todos os órgãos, mas são aqueles, então, que têm uma proliferação mais lenta, um crescimento mais lento, que vão provavelmente se beneficiar melhor também da crioablação, né? Excelente, é isso aí, é isso mesmo. Agora, eu acho que eu vou ver se tem alguma pergunta aqui da nossa plateia que a gente não respondeu, mas eu acho que a gente acabou respondendo já bastante coisa que eles perguntaram. Eles perguntaram se no intestino funciona. No intestino, eu acho que eu entendi que era alguma metástase hepática, a gente já falou bastante sobre isso. E agora eu queria que você desse para a gente, Ricardo, as mensagens finais da nossa live. O que tem que ficar na mente das pessoas que estão vendo, das pessoas que vão ver, e também que você contasse para a gente como é que as pessoas te encontram,
para tirar dúvidas e saber como é que é o seu atendimento, como é que faz. Então, conta as mensagens finais e onde que os pacientes podem te encontrar em São Paulo. Uma coisa interessante, assim, a gente, né, está atendendo aqui na Clínica Sible há 2 anos, a gente criou a estrutura exatamente para acolher os pacientes de todas dentro de todas as necessidades que eles precisam, que a gente pode oferecer dentro da radiologia intervencionista, desde tratamentos oncológicos ou não oncológicos. A gente trata, por exemplo, dor dos pacientes com artrose, com outros problemas, doenças císticas, né? Isso aí eu estou querendo saber, como é que você trata a dor dos pacientes com artrose? Porque eu tenho muitas pacientes com câncer de mama que tem. Conta só um pouquinho antes da gente finalizar a live, que agora eu fiquei curiosa. Conta um pouquinho. A artrose é uma doença muito comum, né? A gente, ao longo da vida, desenvolve, né, artropatias degenerativas ou não, ou pacientes que têm artropatias inflamatórias e tudo. E esse é um campo que os pacientes buscam quem, né? A ortopedia, dermatologia, isso. E a radiologia intervencionista, ela tem essa interface com todos. Então, a gente faz muitos bloqueios, infiltrações de articulações periarticulares, usando o aparelho de ultrassom para enxergar exatamente onde que vai, né, injetar essas medicações com precisão. Então, essa é uma das áreas que a gente cuida muito, atua bastante, né? No diagnóstico, nas punções diagnósticas, punções de tireoide, linfonodos, dos nódulos de mama. Então, isso tudo a gente oferece aqui na clínica. E quando precisa fazer algo que é mais invasivo, aí a gente atende aqui e vai para o hospital para fazer, por exemplo, a biópsia de pulmão. E é curioso, porque com frequência a nossa secretária fala assim: doutor, o paciente está perguntando, porque ele está com um pedido aqui, que foi avaliado para fazer uma biópsia guiada por tomografia, mas ele não quer passar em consulta, porque já está no... Não tem como. E aí a gente fala assim, então, mas precisa contar para o paciente que nós não vamos fazer um exame de tomografia, a gente vai usar a tomografia para fazer um procedimento invasivo. É minimamente invasivo, mas é invasivo. Exato. Então, a gente precisa conversar com o paciente para trazer ele para essa realidade. A consulta ela funciona como um momento para esclarecimentos, para que ele possa depois assinar aquele termo de consentimento esclarecido, de que ele foi muito bem informado, sabe, dos riscos, dos benefícios e que ele está de acordo. Ele não pode ser confrontado com isso na hora de fazer o procedimento. Então, acho que as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender que precisa, apesar de já ter passado com o cirurgião, com o clínico, e estar com um pedido ali em mãos, né, de uma biópsia guiada por ultrassom, por tomografia, que em muitos casos a gente vai prescindir, vai precisar dessa consulta para esclarecer. Algumas coisas são mais simples. Aí a gente realmente já está acostumado a agendar, por exemplo, uma punção de tireoide, a gente não vai fazer uma consulta para avaliar uma punção de tireoide, a gente consegue. Apesar de que em alguns casos mais raros, às vezes chega aqui para a punção, a gente fala, nós não vamos fazer a punção. Eu vou fazer o ultrassom e vi ali, olha, não tem... Não é necessário a punção, caso, né? Pode acontecer. É rápido, pode acontecer. Sim. Então, acho que a mensagem te agradeço aqui a oportunidade de falar sobre isso, de dizer, a Clínica Sible está aqui disponível para as pessoas que precisarem, que quiserem avaliar uma consulta conosco, com a nossa equipe, com o objetivo de trazer essas possibilidades de diagnóstico e tratamento para aqueles que precisam, né? Então, agradeço pelo... Mais uma duvidazinha que você agora me colocou antes da gente finalizar. Você faz procedimentos também para controle de dor oncológica? Por exemplo, neurólise de plexo celíaco para pâncreas, ou procedimentos, na verdade, para controle de dor. Quais que você faz na sua prática? A neurólise que você citou, né, a gente fala, pode ser por alcoolização, e pode ser por ablação também. A crioablação
também pode ser uma opção, embora ela seja uma opção mais cara. Normalmente a neurólise é uma opção de custo mais acessível, né? Usando o etanol, o agente químico mesmo. Então, aquele paciente que tem infiltração do plexo celíaco pela doença pancreática, que é o mais comum, esse é um paciente que beneficia, a gente faz isso sim, faz em ambiente hospitalar, mas a gente dá esse acesso. Hoje a gente tem, aí são outras tecnologias, de novo é outro capítulo para outra live, né, para outra conversa, que é a tecnologia de eletroporação irreversível. Sim, muito interessante no pâncreas, muito falado. E a gente tem já experiência, uma ótima experiência, pacientes que conseguem receber alta no mesmo dia ou no outro dia. Então, assim, e isso traz uma perspectiva revolucionária para o tratamento do câncer de pâncreas, né, que às vezes a gente não consegue oferecer uma terapia ablativa térmica pelo risco de pancreatite, então aí a gente tem essa opção aí. Eu acho que a Então, gente podia marcar depois ou um podcast, um outro, para falar de eletroporação em câncer de pâncreas, porque eu recebo muitas perguntas de eletroporação em câncer de pâncreas. Muito. ordens, eu acho que isso aí vai ser um prazer a gente Sim. compartilhar esse conhecimento também. Mas acho que é isso, para tratamento de dor, né? A crioablação para o tratamento de dor, de tumor, de metástases ósseas é muito, assim, a gente está agora finalizando um estudo, submeteu para a revista, está revisando as ponderações dos editores para a nova submissão, então, assim, o que a gente tem de experiência nesse campo do tratamento da dor óssea, realmente a crioablação tem um diferencial enorme em termos de efeito imediato na primeira semana, que com queda do valor ali que a gente mede, né, da escala de dor, e é uma queda, na nossa experiência, absurda, assim, de mais de 6 pontos em 10, cair de 8 para 2 e sustentar isso com mais de um ano de follow-up. Então, essa que é a experiência que a gente mostrou. Então, essa eu acho que é uma indicação muito boa. Então, a gente tem muitas opções de tratamento mesmo aí para oferecer para o paciente oncológico, né? Tanto o oncológico quanto o não oncológico, mas é bem interessante. E eu queria que, por último, você contasse o seu Instagram, onde os pacientes podem te seguir. Conta pra gente qual que é. Então, o meu Instagram pessoal é dr_ricardo.freitas, né? E a gente tem aqui o Instagram da clínica também, né? A clínica Cible. Então, tem o site da clínica, onde a gente está buscando e produzindo bastante conteúdo, www.clinicacible.com.br. Cible, pessoal, escreve com C, tá? S-I-B-L-E, tá? É isso aí. E eu quero agradecer, Ricardo, imensamente a sua presença aqui no canal. Foi uma live extremamente produtiva. Eu aprendi muito com você. O tempo passou muito rápido. A gente tem quase 1h30 de live e a gente ainda tem assunto para falar. Então, agradecer, né, Ricardo? Né, ele é professor colaborador da USP, ele é pesquisador, né? E ele é médico radiologista intervencionista especializado, né, na radioablação, em vários procedimentos termoablativos para o controle de metástases, para o controle da dor no câncer. Então, ele é altamente especializado e também para biópsias, enfim. Essa live foi muito esclarecedora. Aqui todas as pessoas agradecendo, tá, pelo conteúdo, falando que foi um conteúdo extremamente importante.